Bom dia na paz do Mestre. Como está você aí? Me conta aí como é que tá você. Hoje dando continuidade ao devocional, às palavras de Deus. O devocional de hoje está em Gênesis 17, versículo 1 e 2. Versículo 1 e versículo 2 do livro de Gênesis. Este é o trecho, a parte que fala da aliança que Deus estabeleceu com Abrão, a aliança da circuncisão. E foi no dia em que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Se você está me vendo agora pelo YouTube, todos os dias às 7 em ponto, eu estou lá no Instagram, prof.jaque2022. Se você está vendo aqui também pelo Instagram, agora já está sabendo que às 7 em ponto eu estou aqui, tá? Estou aqui para compartilhar com você o meu devocional. E este ano, o devocional que eu estou compartilhando, esse é o primeiro ano que eu estou compartilhando meu devocional. Este aqui é o devocional do pastor Carlito Paz, que tem por tema As Palavras de Deus. Um devocional maravilhoso que, assim, despedaça palavra, trecho por trecho da Bíblia e sempre traz um comentário muito edificante mesmo. Já passamos aí pelas palavras de Deus, as palavras criadoras, a palavra que criou o universo. Passamos pelas palavras de Deus para Adão, para Eva, para Noé, para agora Abraão, Agar e por aí vai. Deus falou a muitas pessoas, Vamos ver até onde vai essas palavras de Deus. As palavras do homem, a gente sabe que se vão, Podem se ir, Podem ir, mas as palavras de Deus não se vão, Não passam. Bom dia, Dejane, tudo bem? Seja bem-vinda. Mais uma vez aqui para o nosso devocional, Shalom. Shalom, coração fervendo, E ao final, quando você terminar aí, aproveitando que Dejane já colocou o coraçãozinho pegando fogo, esta palavra arde no nosso coração, porque a gente sabe que ela é fiel e verdadeira. Então comenta, deixa lá nos comentários lá o seu coração pegando fogo, o coração quente pelas palavras do Pai, tá bom? E se você tá aí no YouTube e não se inscreveu, se inscreva aí, compartilhe, curta, essas coisas aí que as pessoas fazem no YouTube. Aqui também no Instagram, dê a liberdade de comentar, deixar suas contribuições, que será uma bênção, tá bom? Hoje o tema do nosso devocional é o Deus que não se atrasa. O Deus que não se atrasa. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Vamos ao texto, Será que talvez você não esteja pensando que Deus está atrasado em relação às promessas para a sua vida? Ele não está. A resposta já é de cara logo. Ele não está.
Deus nunca se esquece dos seus. Nesta história dos primórdios da nossa fé, já havia se passado 24 anos desde a saída de Harã, na antiga Mesopotâmia, onde viviam Abraão e sua família, estando ele agora com 99 anos de idade. Então já tinha um bom tempo que Abraão estava aguardando o cumprimento da promessa de ter um filho, isto é, que ele saiu de Harã, né? Foi quando o Senhor lhe falou novamente, reafirmando sua herança com ele. Abrão, como sempre, demonstrou ser um servo fiel e obediente. Ele já tinha afirmado seu pacto de fidelidade ao Senhor, havia se entregado à sua vontade e faria isso mais uma vez, depois de tantas coisas terem acontecido em sua vida e em sua família. Ao ouvir essas palavras, nessa impressionante visita do Senhor, Abrão se prostrou, caiu com o rosto em terra. Creio que tenha ficado muito triste. Quem sabe até derramado lágrimas por saber que ele não tivera a firmeza de confrontar sua esposa quanto à proposta de ter um filho por meio da escrava e de saber que ele poderia ter esperado firmemente a promessa sem aceitar as soluções mais fáceis da manipulação. Viu aí, né? Ontem a gente falou da escrava, né? Que foi a mãe do filho de Abrão aí de forma arranjada legalmente, né? Mas não estava nos planos de Deus que fosse assim. Que momento difícil! Deus se revela ao renovar a sua aliança, enquanto a consciência daquele servo do Senhor pesava por causa da sua falta de fé. Olha só, a nossa falta de fé traz peso. Olha só ele dizendo aqui, ó. Deus se revela ao renovar sua aliança, enquanto a consciência daquele servo pesava. Porque a gente sabe que Deus é fiel, a gente tem a consciência, né? Aqui falando aqui para nós mesmos que já temos uma experiência com Deus. Abraão ali estava por mais que ele conhecia a Deus, sua jornada com Deus, embora já tivesse um tempo, mas ele não tinha referências como nós temos hoje, né? Hoje a gente tem a Bíblia, tem tantos exemplos de fé, de relacionamento com Deus, então a gente deveria colocar mais em prática a nossa fé. Aqui Abraão é o pai da fé, né? Então ele está, digamos assim, a primeira pessoa a se relacionar com Deus, a criar uma história com Deus. Talvez ele ainda não tivesse a total, a plena, como a gente tem hoje, certeza ou confiança que Deus iria cumprir sua promessa. Embora ele já tivesse feito aquela aliança com Deus, que é aquele pacto de sangue, né? Aquele pacto de sangue selado com fogo. Mas digamos que ele fosse o primeiro homem aqui relatado na Bíblia, o primeiro não, Noé já tinha tido experiência com Deus. Mas também a natureza humana, né, de fracassar, talvez nesse momento aqui foi aquela hora que a gente às vezes tem, né, que fala, gente, mas eu sou tão infiel e Deus continua sendo fiel. Eu sabia que Deus ia cumprir, eu só não dei conta de esperar. Eu sei que Deus pode, mas, meu Deus, antecipa, meu Deus, realiza, né? Talvez, no caso aqui, o autor trazendo para nós essa mesma sensação, esse mesmo sentimento, essa mesma experiência que às vezes a gente tem, que é quando a gente... Oi, Raquel, seja bem-vinda, paz para você, para sua casa, sua família.
talvez ele está mostrando aqui que talvez exatamente os momentos que a gente tem de vez em quando a gente vê Deus cumprindo, ou quando Deus renova uma promessa, fala, gente do céu, eu sei que Deus é fiel, mas a gente sempre tem aquele mais, né? Aqui, Deus, apesar da nossa infidelidade, né, da nossa fragilidade, Deus continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa fiel, a mesma pessoa boa, a mesma pessoa generosa, a pessoa que é compreensiva. Fala, não, é porque ele é fraco mesmo, deixa eu ir lá, manter minha palavra, manter minha promessa, né? Então, a falta de fé pode trazer aqui, ele dizendo, um certo peso, né, na consciência, quando Deus se revela e ainda renova a aliança. Nada melhor que ter a aliança renovada, né? Ter um compromisso renovado, principalmente pela parte de Deus. Ainda assim, a fidelidade de Deus ficou ainda mais evidente. Enquanto Abraão se prostrava com o rosto em terra, ele não desistiria da promessa. Deus demonstrava ser fiel e íntegro e por isso ordenou que Abraão tivesse a mesma atitude. Eu comentando com você aqui dessa questão da gente cair em si e ter o peso da consciência, é aí que a gente vê que o amor de Deus nos constrange, né? Que apesar da nossa fragilidade, ele continua sendo Pai amoroso, bondoso, que é, né? Então, ainda assim, a fidelidade de Deus ficou ainda mais evidente enquanto Abraão se prostrava com o rosto em terra. Ele não desistiria da promessa. Deus demonstrava ser fiel e íntegro, e por isso ordenou a Abraão que tivesse a mesma atitude, fidelidade e integridade. Ele é fiel para com você, mesmo nos momentos de erros e incredulidade. Talvez seja o tempo de prostrar-se, chorar, arrepender-se e recomeçar. Não desista de Deus, da sua palavra e das suas promessas. Seja encontrado fiel, porque Ele é fiel com você. Maravilha, né? Que coisa preciosa. Não desista de Deus. Olha só. Não desista de Deus. Às vezes a gente pensa que Ele é que desistiu da gente, né? Às vezes tem algumas situações que a gente pensa que Ele é que desistiu da gente. Mas na verdade Ele não desiste, né? Como a música lá do Kleber Lucas, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Então, geralmente quando a gente tem um momento de fraqueza, né? Assim, de falta de fé, de perseverança, de permanecer mesmo confiante, né? Aí a gente fala, não, Deus deve ter esquecido. Deus deve ter mudado de ideia. Não, isso aí capaz que não vai não deve dar certo, não. E na verdade, quem está desistindo é a gente, né? Deus não falou nada. Às vezes Deus não falou nada, eu mudei de ideia. E a gente pensa que Ele mudou e muda o comportamento, e ainda bem que Deus é misericordioso e muitas vezes Ele vai voltar e dizer para nós, olha, anda na minha presença, ser perfeito, porque a minha promessa continua de pé e os meus planos para vocês são planos de paz. E aí a gente entra no eixo de novo, né? e é abençoado. Então aqui, o finalzinho nos dá um despertamento aqui, né? Nos traz um incentivo para não desistir de Deus, não desistir da sua palavra,
não desistir das suas promessas e ser encontrado fiel. E ser encontrado fiel. Falando em encontrado, estou lembrando aqui do devocional do dia 17, que foi uma promessa que Deus fez a Agar, né? Multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém poderá contar, sobre os notáveis de Deus. Os notáveis de Deus são aqueles que se mantêm fiel. Olá, tudo bem? Ferreira entrou, seja bem-vindo ou bem-vinda, porque a foto aqui não tá dando para identificar. Mas aqui no finalzinho diz para não desistir de Deus e que você seja encontrado fiel. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis a Eliane. Seja bem-vinda, Eliane. Deus abençoe você. Seja encontrado fiel, porque Ele é fiel com você. Os olhos dele procuram os fiéis, porque é uma raridade. Tá meio escondido, né? Que você seja aí encontrado fiel. Não desista de Deus, não desista das suas promessas. Se a pessoa tá achando que o que Deus tem, o plano de Deus, as promessas de Deus está demorando, não está. Ele tem controle total de tudo, né? E esta é a palavra para nós nesse dia. Vocês que chegaram depois, a Eliane e a Raquel, reforçando para vocês que eu estou aqui todos os dias no Prof.Jaque 2022, todos os dias às 7 em ponto, compartilhando o meu devocional. Esse é o devocional As Palavras de Deus, do pastor Carlito Paz. É um devocional maravilhoso que tem me edificado muito. Estão convidados para voltar, tá bom? E às 7 em ponto é que eu tô aqui. O meu devocional é a leitura do devocional. Geralmente dura aí uns 20 minutinhos, tá bom? 20, 25. Agora quase 7h20. Tá joia? E este foi o devocional de hoje. Que Deus te abençoe. Então, as meninas, eu também coloco o meu devocional lá no YouTube. Então, se você está chegando agora, vai lá no YouTube, você me encontra como Jaqueline Martins Devocional, que aí você encontra a playlist de todos os devocionais que eu já fiz. Aí coloca lá da primeira até rolar todas. De um passa para o outro, você vai aí cuidando das coisas que você estiver cuidando e puder ouvir, que aí você vai ouvir os outros também, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, paz para o seu dia, paz para tudo que estiver relacionado a você, paz para esperar. Tem o versículo que diz: esperei com paciência no Senhor. Se não tiver paciência, continue esperando. Espere mesmo sem paciência. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na minha vida, na nossa casa, em tudo que estiver relacionado a nós. Porque nós somos fiéis. Deus vai nos encontrar como fiéis, aqueles que esperam. Os olhos dele estão aí, procurando que ele encontre você. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau e até amanhã. Amanhã é domingo. Tem também devocional. A palavra de Deus é para todo dia. É igual arroz com feijão, café, chá, leite, o que você toma todo dia. Tá bom? Tchau, tchau.